Eu quero pedir aos irmãos e frequentadores da Igreja Cristã Maranata, eu quero pedir desculpa para vocês, ok? Vocês talvez tenham me entendido como que eu estou agredindo a vocês. Não, eu não estou agredindo a vocês. A minha batalha é contra as hostes malignas, não contra vocês. Por quê? Para mim, vocês, frequentadores, são o povo de Deus. Porque é o que diz lá o livro de Apocalipse: sai dela, povo meu. Então, a minha batalha é contra os líderes que enxertou os ensinamentos deles, a contaminação deles no meio do povo que frequenta a Igreja Cristã Maranata. Então, os ensinamentos deles, as doutrinas deles, a contaminação deles, essa é a minha batalha. Então, eu não estou lutando contra o povo de Deus. Eu estou lutando contra os falsos profetas. Agora, aqueles que reproduzem fielmente as ideias e os conceitos dos falsos profetas, certamente esses tentarão inflamar o coração de vocês contra a minha pessoa ou contra outro que denuncie as intenções dos falsos profetas, para que vocês pensem que eu estou atacando vocês. Não, eu estou atacando aos falsos profetas, seus conceitos e seus ensinamentos. Então eu peço desculpa a vocês para que não me entendam mal. Mas o que eu estou fazendo isso é o mesmo trabalho que Jesus fez quando condenou naquela época as práticas dos falsos profetas, daqueles que surgiram, daqueles que, segundo Jesus, mataram os profetas e apedrejaram. Eles dizem: não, jamais faríamos isso. Aí Jesus diz: mas vós querem me prender. Então, os falsos profetas, eles eram antes de Jesus, no período de Jesus, e por isso que mataram Jesus e mataram os discípulos de Jesus, porque eles denunciavam esta mentirada religiosa, que é o mesmo conceito religioso que está até aí presente nos dias de hoje, e por isso mataram. E eles carregavam sobre si a doutrina, a palavra Jesus, a palavra no coração deles, que era Jesus. Então eles traziam a palavra de Deus nos seus corações, denunciando e dizendo que iria acabar com o modelo de templo e de culto. E por isso o mataram, por isso eles mataram a Jesus, e por isso eles que mataram os discípulos, os seguidores de Jesus, e os seus herdeiros atuais, nos dias atuais, os herdeiros dos mesmos conceitos, certamente não medirão esforço nenhum para tentar prejudicar aqueles que denunciam a mentira deles. Porque o que eles querem é que ninguém enxergue isso. O que eles querem é que as pessoas continuem cegos, e se tiver que sair do meio deles, saia calado e falando baixinho. Então eles não querem de jeito nenhum serem expostos. Mas eu estou expondo, não são vocês, mas os emissários de Satanás, que tentam de qualquer jeito manter o mesmo modelo de religião desde aquela época. O mesmo modelo de mediadores, homens que queriam tomar o lugar do Messias, homens que queriam tomar o lugar de Jesus no coração das pessoas. E a denúncia minha é essa, então eu peço desculpa para vocês. E eu continuo tentando mostrar em textos bíblicos. Nós vamos ler Atos 17, 24 ao 25. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O verso 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitais de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Entenderam? Não entenderam? Leiam de novo. Ok? Leiam esse texto, meditem, peguem a Bíblia, vão no contexto e entenderão tudo facilmente. E aí você peça ao Espírito do Eterno que abra os teus olhos, faça cair as escamas dos teus olhos, como fez na vida de Shaul, na vida de Saulo, que depois Deus transformou em Paulo, em Shaul. Então peça a Deus para abrir os teus olhos, como fez
com ele, que ele defendia também os enganadores, até que um dia Jesus o apareceu e transformou a vida dele. Então você possa aprender um pouquinho, ok? Então essa história que a Maranata cria de servir a Deus, obra de Deus é serviço, isso é mentira, isso é um engano, porque o Deus eterno e maravilhoso não precisa de ser servido por mãos humanas. Isso desde o momento em que Jesus trouxe o reino de Deus, porque antes disso, o Velho Testamento, a Velha Aliança, o reino era de Israel, mas é anunciado agora através de João Batista, através de Jesus, o reino de Deus. Até aí, então não adianta ir lá no Velho Testamento, buscar doutrinas, buscar ensinamentos do Velho Testamento, experiências do Velho Testamento, para justificar suas falsas doutrinas, porque bem sabemos que Jesus é o mediador da nova aliança, não da velha aliança. Nem Davi, nem Salomão, nem Jacó, nem Abraão, nenhum desses homens, ninguém desses homens. O Velho Testamento em si, os mediadores foram os profetas, exceto Abraão, que viveu no período de graça, no período em que Deus falava diretamente com ele. O próprio Moisés, Deus falava diretamente com ele. Mas o resto, Deus usava profetas. E as Escrituras diz que antigamente Deus falava através dos seus servos, os profetas. Mas agora Deus fala através do seu Filho Jesus. Pesquise isso nas Escrituras e você não vai precisar de jeito nenhum de um falso profeta, um falso sacerdote, mediar a voz de Deus até você. Então, é para que você acorde. Se o que eu estou dizendo para você, um ou dois escaparem dos laços do passarinheiro religioso, já é uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Agora, os que não querem seguir o engano e querem seguir a mentira, certamente farão vistas grossas, porque não querem perder o seu conformismo religioso, o seu conceito religioso, não querem se perder a sua conveniência religiosa. Então, é gostoso estar no banco da igreja, sentado, sendo bajulado, sendo ali e tal. O falso profeta vem, traz uma visão, uma revelação, né? O sacerdote desce lá do púlpito, né? E vem até você e tal. Toda essa encenação é conveniente. Dificilmente um culto desse não promete bênçãos a você, não promete que a vida vai melhorar, calma, minha paciência. Então são charlatões, ok? Que não entendem, são cegos, que tentam cegar os outros. Não entram e não deixam os outros entrarem. Tudo que está aí é uma cópia da Mãe Católica, que criou todo esse modelo de igreja, de culto, de templo, de pregação, de padre, de pastor, de ceia. Todo é um conceito católico. Mas são muitos nomes porque é evangélico e Maranata tenta diferenciar também os nomes para nem parecer com os evangélicos. É complicado o negócio. Amém? Então, entende aí a pregação? Nem tampouco é servido por mãos de homens. Então não adianta usar o Velho Testamento para tentar persuadir as pessoas que devem servir. E geralmente, quais os argumentos que usam? Davi. Não é isso? Davi, na Maranata, é tipo do Senhor Jesus. Tipo do servo fiel. Espera aí. Davi conheceu, experimentou o novo nascimento? Não. Davi experimentou conhecer face a face Jesus? Não. Nos dias de Davi, Jesus era o mediador da velha aliança? Não. O reino dos céus foi trazido até Davi? Não, porque foi através da mensagem de João Batista e através da mensagem de Jesus, da vida de Jesus, é que o reino do céu se faz presente na terra. Entenderam? Mas de Davi, não, o problema dele, Deus já o amou, Deus já o perdoou os seus pecados, Deus dará salvação a ele, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Isso não cabe a você nem a mim. Mas a igreja, Maranata, usa isso como pretexto. Porque a verdadeira intenção dela não é passar sabão na cara de Davi. A verdadeira intenção dela é chegar a te tornar um escravo da igreja. Quer ver quando eles vão chegar lá? É quando eles começarem a trazer sobre os servos de Davi, os valentes de Davi. E quando eles trouxerem os valentes de Davi, aí aplicará na tua cabeça, porque associou Davi a Jesus,
associou os valentes de Davi aos servos da igreja Maranata, que serve a igreja Maranata. É por isso que ela consegue escravizar tanta gente por tanto tempo. E as pessoas ficam cegas, lutando para varrer o chão da Maranata, enquanto a igreja está milionária, enriquecendo as custas dessas pessoas que estão sendo lesadas. A consciência foram lesadas, porque nas mensagens deles são tendenciosas. É uma associação que eles fazem. Isso é um jogo de sabedoria humana, não tem dúvida. E eu até disse outro dia no vídeo, né, que é mais ou menos assim. O pai da Mônica teve 5 filhas. Uma é Lalá, outra é Lelé, outra é Lulu, e a outra Lalá, Lelé, Lili, Loló, e a outra, automaticamente a pessoa diz Lulu. Não, é Mônica. Se o pai da Mônica teve 5 filhas, falou o nome de 4, a quinta é a Mônica. Mas a pessoa rapidamente já associa a Lulu. Então, Maranata tem esse jogo maligno de fazer escravos dentro da igreja. E ela usa o quê? Primeiro ela entra com aquela mensagem de Davi, tipo de Jesus, Davi o servo obediente. Esta obra é a obra de Davi, é a obra que Deus começou na vida de Davi. Então, ela vai lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, onde não tinha Jesus como mediador na Velha Aliança, e tenta associar Davi primeiro, associa Davi a Jesus. Para depois vai de novo, dá um pulinho lá em Davi, pega os valentes de Davi. Aqueles que eram escravos de Davi, aqueles que serviam a Davi, aqueles que eram empregados de Davi, e joga isso agora na obra Maranata, que é a obra de Davi, tipo de Jesus, associando, e aí você vai ser um valente. É por isso que tem textos deles, pregações deles, e nós vamos ver daqui a pouquinho, textos deles falando, elogiando os valentes de Davi, que no fundo é associando a você. Deu para entender? Muito bem. Daqui a pouco você vai compreender mais um pouquinho sobre isso. Vamos ler esse texto? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo que abolido. 2 Coríntios 3,14. Você não entende que naquele período de Jesus, após a morte de Jesus e a ressurreição, ainda existia grupos tentando influenciar os cristãos, influenciar os que criam, seguidores de Jesus. Ainda tem as mesmas práticas do Velho Testamento, ainda tem o mesmo conceito do Velho Testamento, não reconhecendo o sacerdócio de Jesus que foi abolido por ele, não reconhecendo a nova aliança trazida por Cristo, não reconhecendo o novo reino de Deus trazendo por Cristo. E eles iam lá ao Velho Testamento, iam lá, buscavam no Velho Testamento conceitos religiosos, tentavam de qualquer maneira levar a vida cristã segundo a velha aliança, segundo aos velhos conceitos. Ainda melhor dizer, pondo sobre si um véu. Então a igreja Maranata e a maioria das igrejas põe esse véu nas pessoas, trazendo essas mensagens pregadas no Velho Testamento, que eu não sou contra ao Velho Testamento. O Velho Testamento foi usado pelos discípulos, era como narrativa, trazendo lembrança acerca das promessas sobre Jesus. Lembra quando Filipe ali disse a eunuco? Não. O texto de Isaías 53 fala de Jesus de Nazaré, aquele que foi morto e ressuscitou no 3º dia. É isso que o profeta quer dizer. Aí é outra coisa. Mas trazer mensagens no Velho Testamento para induzir as pessoas a seguir as suas igrejas e os seus conceitos de igreja, as suas doutrinas, geralmente vão buscar no Velho Testamento, como eu acabei de citar aí, essa falsidade, essa tendência maligna de apresentar Davi como tipo de Jesus, para depois dizer que Davi tinha seus servos valentes. E aí tornar os cristãos, os que frequentam a igreja Maranata, valentes de Davi. Melhor dizer, valentes de Jesus. Isso aí na velha aliança, isso é desconsiderar que Jesus aboliu. Esses homens não conheceram o que é graça. Davi, por mais que tenha até profetizado, que a Bíblia diz, né? Deus falava através de seus profetas, usou os profetas. Mas Davi não conheceu, como nós conhecemos, como discípulos conhecemos, o novo reino que Jesus veio trazer, segundo o livro de Lucas 16:16. Leiam isso. E vocês vão ver que o reino de Deus não chegou até Davi, o reino de Deus chegou depois de Jesus. Ele quem trouxe o reino de Deus. Até o João Batista, quando ele anunciava, vocês vão ver isso aqui em Mateus 4:17, uma coisa assim, ou é 4:17, leia aí.
Lucas 16:16 e Mateus 4:17. Então vocês vão perceber que João Batista anunciava: é chegado o reino de Deus. Então ele não tinha o reino de Deus, ainda não havia reino de Deus. Então não adianta lá no Velho Testamento justificar seus conceitos de igreja para manter as igrejas em pé, para manter a rotina da igreja, de culto diário, culto toda semana, culto de manhã, para manter essa rotina. Não tem como justificar nas palavras de Jesus, aí vai justificar na velha aliança. Vai justificar nas experiências daqueles que ainda não conheciam o reino de Deus, ainda não tinha chegado o reino de Deus, já que em Mateus 4:17, Lucas 16:16, está dizendo que o reino de Deus chegou no período de Jesus. Ele que trouxe a nova aliança e o reino de Deus. Ele é o ministrador da nova aliança. Então vocês vão lá acreditar nesses homens, e lá no Velho Testamento, e lá se infiltrar na velha aliança, sem a mediação de Jesus, já que Jesus é o mediador da nova aliança. Então é muito simples, gente, perceber que estão enganados. E Jesus tinha uma crítica nisso. Jesus não gostava disso, não. Vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Ver como eles, os cristãos, estavam tentando, alguns que seguiam Jesus, alguns outros espertões e falsos profetas, naquela época, já estavam tentando dissolver a verdade de Jesus. Olha, que Jesus faz uma crítica sobre eles. Querem ver? João capítulo 5:39. Olha o que Jesus diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que é de mim, que testemunham a meu respeito. Você entendeu? Vocês fazem justamente aqueles que Jesus acabou de criticar. Vocês andam passeando no Velho Testamento, buscando argumento no Velho Testamento, buscando conceitos no Velho Testamento para enganar, ou se enganarem. Porque, na verdade, o Velho Testamento só fala de mim. Ele fala a meu respeito. Então, Jesus é a palavra de Deus. Luz para os meus pés é a tua palavra. E Jesus diz o quê? Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus diz isso, mas terá a luz da vida. Todas as coisas passarão, mas a minha palavra não há de passar. Então Jesus é a palavra de Deus, cujo o Velho Testamento queria dizer para o povo, mas eles estavam lá insistindo no Velho Testamento, porque achavam que através desse conceito de leitura do Velho Testamento, se justificar os seus ensinamentos, suas doutrinas, seus conceitos no Velho Testamento, teriam vida eterna, que é o que a Maranata faz com vocês. Entenderam? Porque eles não aceitam o sacerdócio de Jesus. Não aceitam, não é que vocês não aceitam, os líderes que não aceitam. E vão lutar muito pela alma de vocês, para não liberar vocês para Jesus, para não libertar vocês de Jesus. Foi dentro desse mesmo conceito que Jesus deu uma palavra, acho que lá em João, diz assim, ó, se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Jesus sabia que o povo estava preso a esse modelo religioso. O povo estava preso, ligado, porque o povo de Israel não era tão chegado ao pecado como os dias modernos atuais, não. Eles eram muito chegados às escrituras, a toda a lei judaica. A guerra deles era essa. E de repente, Jesus quer mostrar para eles que não, olha, eu sou o Deus vivo, eu cujas vestes salpicaram de sangue, o meu nome é palavra de Deus, eu sou palavra de Deus, aquele que me segue não andará em trevas, as minhas ovelhas ouve a minha voz. Então não é você lendo o Velho Testamento, se justificando no Velho Testamento, que essas pessoas estão ouvindo a voz de Deus, elas estão se enganando, vocês estão mentindo para elas. Então vocês estão usando o Velho Testamento, tipo assim, por exemplo, eu, Senhor, te tomo pela mão direita, eu te digo, não temas que eu sou contigo. Aí desenvolve uma mensagem dessa cima disso e mente para as pessoas, porque as pessoas se enganam e se iludem achando que não vão passar por tribulações, não vão passar por aflições, porque vocês estão dando a garantia que na hora que a aflição vier, Deus vai tomar pela mão direita. De jeito nenhum, gente. Não é assim, isso é mentira, isso é engano. Isso é adoçar os vossos ouvidos. Deus sustenta a mão de quem Ele quer, de quem ouve isso, de quem não ouve isso. Deus sustenta, Deus opera onde quer. Não é condição para Deus ouvir essas babaqueiras deles, essas mentiradas deles, essas pregações deles, esse desenvolvimento de mensagem deles. Não é condição para Deus operar na vida de ninguém. Nunca foi! E vai ser agora. Então essas igrejas usam o Velho Testamento para entretenimento, para entreter você, para distrair você, para ocupar o seu tempo dentro da igreja, para manter você dentro da igreja. Então esse é o fundamento
Não é outra coisa. Essas mensagens pregadas nas igrejas é mensagem de distração, é um show, é um teatro santo. Porque a aura religiosa, a aura de santidade cobre o ambiente. Que você já nasceu no século XIX, você já nasceu no século XIX, século XX, já acostumado a isso. Você nunca questionou se isso é mentira ou verdade. Isso é engano puro. Isso é distração. Isso é evangelho da carne. Que Paulo adverte lá, que começaste no Espírito, terminaste na carne. Ouviu as mensagens de Paulo sobre Jesus, ouviu as mensagens de Paulo que eram as palavras de Jesus. Quando Paulo voltou aí aos Gálatas, já tinha outro evangelho ali, que era esse evangelho carnal, que é o uso, fora do contexto das Escrituras, para justificar os seus conceitos, doutrina e maneira de chegar ao céu. O mecanismo de chegar ao céu, mas na verdade é um mecanismo dele, das igrejas deles, dos conceitos deles, porque por trás deles existe um poder superior que um dia vocês descobrirão quem é esse poder que está por trás dele. Não é o Messias, não é o Salvador, não é Jesus. É um ícone que eles criam, dão até o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo. É um ícone para eles, que abre a porta das suas mentiradas. Mas o Jesus verdadeiro, o Deus verdadeiro, o Espírito do Criador verdadeiro, jamais se envolveu com isso. Isso é um truque diabólico antigo que esses homens usam. Porque os pais deles ensinaram isso para eles. Eles vieram de longe. É 2000 anos de história, 2000 anos de engano, 2000 anos de mentira. E Jesus dizendo, olha, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês terão a vida eterna. Pensam. Vocês pensam. Lê a Bíblia, João Ferreira de Almeida, se você estudar com paciência e com um olhar verdadeiro, você vai compreender que é a mesma coisa. Está dizendo a mesma coisa, mas vocês foram treinados para não compreender isso. Vocês foram treinados para entender, olha, viu que Jesus mandou? Examinar a Escritura, porque cuidados de nós, tem nelas a vida eterna. Porque os pais religiosos de vocês são mentirosos, pai da mentira, filho do engano, e ensinam errado, as pessoas aprendem errado. Amém? Mas você só tem uma maneira de ser salvo, o único caminho, o único mediador, o único meio, o único mecanismo é Jesus de Nazaré, não a igreja, não instituição, nem religião nenhuma, nem denominação nenhuma, nem pastor nenhum, nem homem nenhum. Só Jesus de Nazaré é o Salvador. Amém? Vamos dar mais uma olhadinha aqui? Hebreus 7, 11 e 12. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu o quê? A lei. Que necessidade havia logo do que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então não adianta ficar atrás de Maranata, Deus de Amor, Batista, Presbiteriana, ficar atrás de Mormon, Testemunho de Jeová, Umbanda, Quimbanda, Macumba, Espiritismo, Catolicismo. Não adianta. Não adianta, porque os filhos de Israel se perderam lá atrás. Os filhos de Israel, Deus disse assim, olha, e Deus vos entregou aos exércitos do céu, podeis obedecer a Deus. Então, ficar buscando na velha aliança, vocês vão se perder. Vocês têm que ouvir o novo sacerdote, Jesus. O novo sacerdote que não é segundo a ordem de Arão. Se vocês são perfeitos, se vocês são verdadeiros, então por que não traz a família de Arão toda para ministrar na igreja de vocês? Por que então precisar de Jesus se vocês são mediadores, se vocês são sacerdotes? Vocês não são sacerdotes? Padre da igreja? Pastor da igreja? Então é sacerdócio. O modelo de vocês é o modelo do sacerdócio levítico, que a igreja católica trouxe para a graça. E Lutero copiou, e Calvino copiou, John Wesley copiou, e esses demôniozinhos vêm copiando de lá para cá, e o resultado é que vocês abraçaram isso como verdade. Mas mudou-se o sacerdote, necessariamente se faz mudança da lei. Todos os preceitos da lei mudou em Cristo Jesus. Então, analise as práticas da sua igreja, as pregações dos seus pregadores, e vocês vão descobrir isso. Como eles estão enganando vocês. Só que de agora em diante, se você prestar bem atenção no que eu estou te dizendo aqui, esses pregadores vão andar com saia curta. Porque vocês vão estar sempre atentos. E a tendência é você atender o sai dela, povo meu, e não mais
dar ouvido a esses homens. Certamente você não vai querer mais dar ouvido a esses homens. Certamente você vai entender que você vai servir agora o novo sacerdócio de Jesus. Que ele agora vai ser o sacerdote da tua vida. Ele agora vai te fazer compreender isso aqui, olha, que Estevão compreendeu, que Paulo compreendeu, Atos 17, 24, 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O que é que você acho que depois disso vão querer me bater mesmo, hein? Mas é isso. Você está seguindo homens, seguindo essas igrejas, esses pastores, esses mediadores. Eles criaram argumentos sobre vocês de estar servindo a Jesus, servos de Jesus. Vocês caíram na lábia desses enganadores e vocês só ajudam a construir o patrimônio religioso desses homens, ao poder desses homens. Então eles estão concorrendo com a mãe, concorrendo com as irmãs evangélicas, espíritas, umbanda, e toda espécie de sorte religiosa. Por isso que eles gostam de marcar presença nas cidades. Tem 20 igrejas, ele quer mais a dele no meio, tem que ter a dele no meio, e depois de contar esses frutos nas reuniões de pastores, é isso? Coitado desses pastores, sai desesperado, tem que abrir igreja de qualquer jeito, tem que trazer membro de qualquer jeito. É uma linguagem ridícula, essa linguagem de reunião de pastores, é isso? Essa linguagem do se vira, meus, se vira, tua igreja não está crescendo, tua igreja não está crescendo, tua igreja não está crescendo, o presbitério já está de olho em vocês, vocês precisam dar resultado. Tinha 100, caiu 5, tinha 95, caiu 10, olha, aí outro inventa uma mentirada lá dentro, diz, olha, a minha igreja apareceu 20, tem 20, que nada, 10 é morto, 20 já está em outras igrejas frequentando, só porque deu um chicletinho lá e o pessoal foi mastigar o chiclete dentro da igreja, e aí traz essa historinha para a reunião de pastores, para se enaltecer entre os pastores, porque a pressão é muito grande, faz o cara ficar em um desespero só. E o desafio desses homens, coitado, ver um só gritar com 70, 80 pastores, desafiar, querem sair, querem abandonar, abandonem. Ai, se esses pastores soubessem o que é a verdade, quem é a verdade, como funciona a verdade do eterno, na hora que o pastor dissesse, se vocês querem sair, que saia todo mundo. Levantaria todo mundo, ó, perna para Jesus, vamos seguir a Cristo. Esses são tenebrosos, rapaz. Eles querem trazer de volta, fazer Jesus virar de novo. O melhor que poderia acontecer para esses pregadores e esses pastores e esses falsos sacerdotes era Jesus virar carne de novo, Jesus virar verbo de novo, verbo escrito. Tudo. Por isso que eles voltam lá no Velho Testamento para justificar suas doutrinas, pega um texto lá fora de um contexto, justifica ela, associa ela a um povo de Deus, igreja Maranata, povo de Deus, associa essas práticas lá do Velho Testamento, porque querem que Jesus volte a ser verbo escrito, nada de verbo em carne. Eles não querem confessar Jesus em carne, mas de maneira nenhuma. Eles negam a cada momento, só que de maneira sutil, de maneira bem simples, sorrateira, como diz a Júlia, eles entram escorregando com suas doutrinas. São dissimulados, são muito dissimulados. Mas Jesus já está vivo e habitou entre nós, o Verbo já se fez carne e habitou entre nós, o Verbo ministra dentro do coração daqueles que creem em seu nome, daqueles que são libertos em seu nome, daqueles que podem erguer dentro do seu coração um trono para Deus, um templo para Deus, e Jesus ministra diretamente, sem precisar essa cambada, sem precisar essa turma, e pedir a Deus para que o Senhor Jesus dê chicotada nesses mercadores de almas, e um dia tudo isso, eles vão perder o crédito de uma maneira tão grande que eles vão ficar na porta batendo palma como comerciante, chamando clientes para dentro, e o povo dizer, não quero vocês não. Eu estou indo ali para a praça ali, olha, tá 2.000, 3.000 pessoas ali, ó, eles estão cantando louvores a Deus, e uns pregam, e ninguém discute doutrina, ninguém quer saber de doutrina, ninguém quer saber de pastor, ninguém quer saber de padre, ninguém quer saber de pai de santo, ninguém quer saber de médio. Agora não, agora somos irmãos em Cristo, ninguém briga, ninguém fala de doutrinas. Todos vão renunciar às doutrinas religiosas e cair fora das igrejas, das denominações, das instituições religiosas. E nós vamos ter uma igreja que o mundo ainda vai enxergar a igreja
Um povo que não são confinados à doutrina de homens, mas um povo que ama de verdade e quando tem a oportunidade de estar junto, glorificam a Deus, ouve a Deus, partilha a sua vida, a sua experiência um com o outro, sem precisar de homens mediadores, porque o Espírito de Deus tomará o lugar que é dele, que esses ladrões da fé, esses saqueadores de almas, tomaram do Eterno e tomaram do Espírito Santo. O sacrifício de Jesus, ele é perfeito. O sacrifício de Jesus, ele confirma isso aqui. Nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então é isso, você vai crer no sacrifício de Jesus, que tu ficar limpando o banheiro de igreja, ficar limpando o chão, passando a língua no banco, passando a língua em púlpito, tornando o púlpito santo, santificando o púlpito, santificando o templo, santificando espaço humano. Então, quando tu perde tempo com isso aqui, Jesus está querendo erguer dentro do teu coração um templo para Deus. E dizer para você que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, ele é perfeito. Ele não precisa dos teus esforços físicos. Não precisa de você se matar dentro de igreja para enriquecer líder e obedecer a homens. E você esquecendo de que servir a Jesus é outra coisa. É doar a vida ao Eterno, é doar a vida à verdade, é amar, é o ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Não é confinar, levar a gente para esses apriscos desses homens, não. Não é levar a gente para essas gaiolas, como diz lá em Jeremias capítulo 5, né? Acho que capítulo 5, do verso 21 a 28, mais ou menos isso. Então não é isso, não. Esses homens, irmão, esses homens só querem enriquecer as tuas custas. Eles não temem a Deus, esses homens são diabólicos. Eles não temem ao Eterno. Eles só fazem isso porque nunca desceu um relâmpago do céu e os consumiu. Quem dera fosse ao menos como lá no Velho Testamento, quando Deus agia, consumia os traidores, consumia os idólatras, consumia. Não. Hoje, pela graça de Jesus, aparecem os falsos profetas, então ele não tem nada. Eles fazem tudo isso com vocês porque sabem que nada vai acontecer com eles, por enquanto, viu? Que o juízo deles está a caminho. Não dormita. Você se contar dessas fábulas desses homens? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos conferir um pouco mais deles? Desses santíssimos homens que serão tombados. E o Eterno tomará o lugar dele na igreja dele, que é aqueles que creem em Jesus será salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. O primeiro ato, a primeira grande doutrina que veio e que chegou até nós, sem se aperceber, hoje está todo mundo, porque a salvação é através disso aqui, é porque a eleição é desse jeito, e não tem nada bíblico, nada, vai dizer que Agostinho disse, o que outro pensou, o outro lá escreve. Preste atenção no que ele vai dizer, mas antes dele dizer, vou fazer uma pergunta para vocês. Existe recursos da graça? É isso? Quais são os recursos da graça? É a doutrina da Maranata, ou a doutrina do Candomblé, ou a doutrina do Espiritismo, ou a doutrina do Catolicismo, ou a doutrina do... Tudo isso é recurso da graça? A doutrina do Islamismo? Então a graça não é suficiente, não é isso? Então Jesus esqueceu de colocar, para ajudar a graça, para dar força da graça, as doutrinas reveladas pelo Espírito de vocês, porque não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que abre o entendimento do homem, que é para o homem compreender os falsos profetas e sair fora deles. É aquilo que Jesus diz, né? A hora vem, a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vocês não conseguem adorar Deus em espírito e em verdade porque vocês estão atrás dessas fábulas desses homens, esses recursos da graça, não é isso? O que dizer das fábulas criadas por outras igrejas como recursos revelados para ajudar a graça, não é isso? Vamos ver o que ele diz aqui? Tem que ter fé para isso, né? Para viver o tal recurso da graça tem que ter fé, né? Graça e a fé começa a confundir as pessoas de graça e fé. Quem tem graça, quem tem a fé, tem a graça. Os recursos que o Senhor coloca da graça são para quem tem fé. E qual é o problema? Agora, quem não tem posição nenhuma... Opa! Viu aí?
Os recursos que o Senhor coloca na graça para quem tem fé. Sabe o que é isso? Eu creio, é assim. Eu creio, é assim. Não critique a minha fé, porque eu creio, é assim. Aí quando você desce o cacete nos católicos, porque crê em Maria, porque joelho, carrega, paga a promessa, vai para Aparecida, sobe, compra uma imagem. Quando vocês criticam os católicos, aí vocês se engrandecem. Porque tenta sempre criticando fazer seguidores. Tirar a gente do catolicismo e levar para o esgoto de vocês, é isso? Aí quando chega aí, vocês enchem do esgoto de vocês, enchem essa pessoa. Agora ela piorou, ela vai e passa a ser como lá está escrito em Mateus 23,15, né? Quando converte alguém, torna essas pessoas duas vezes filho do inferno do que vós. Que antes ele já trazia de lá os recursos da graça católica, ou espírita, ou da Umbanda, ou do espiritismo, seja onde for. Aí chega aí e vocês põem o espírito, e o espírito de vocês, é lógico, né? Põe os recursos da graça, né? Como ele disse agora, para quem tem fé. Quem não tem, não vive, não é isso? Cada igreja tem seus recursos da graça para quem crê nisso. Mas para quem crê no eterno, isso aí tudo é lixo. Tudo isso é contaminação, isso é fermento de fariseu. Jesus advertiu contra esses fermentos. Porque a graça não precisa de recurso, não. O recurso da graça é a fé em Jesus. Só crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Aquele que crer em mim será salvo. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. O resto é só fermento. O resto é lixo. Não é possível que depois disso não tenha um homem desse aí, ou uma mulher, uma criança, ou um tonto, que às vezes os loucos conseguem até entender isso. Porque o certinho de cabeça não entende isso. Os doutores não entendem isso. Aí Deus confunde eles e dá aos pequenininhos, aos pequenos, para entender isso. Porque os doutores não entendem, não sei o que está fazendo. Desembarcadores, juízes, médicos, homens engenheiros, homens que têm cultura, homens que têm uma vida acadêmica perfeita, homens que têm recursos. Sai fora disso, meu irmão. Vai viver a tua vida com Cristo, com o Eterno. Vai desfrutar da tua família e desse presente que Deus te deu, de ter uma vida boa aqui na terra, e não esquecer o Eterno, andar com o Eterno, cultuar a hora que você quer, ir de noite passear com tua mulher, namorar com tua esposa, ser feliz com os teus filhos. Dá uma banana para esses fariseus, para essas doutrinas de fariseu. Acorda! Você já imaginou um desembargador engolindo todo um lixo desse? E ainda depois, ainda ser usado pela instituição para brigar ainda com a gente, para brigar com quem denuncia. Se submete a isso, analise o que a gente está dizendo. Pensa, reflita a tua fé, para você descobrir em que leito se meteu, para você descobrir o quanto você foi enganado. Depois de mim, vem milhares, homens capacitados, muito mais que eu. Quem dera eu tenho a cultura de muitos de vocês. Quem dera eu tenho um português afinado com muitos de vocês. E uma dicção perfeita com muitos que eu conheço de vocês. Quem dera. Mas Jesus vai virar o mundo de cabeça para baixo. E vai sacudir vocês. E vocês vão tombar. Vocês e as irmãs que se prostituem com vocês com os mesmos conceitos de igreja. Vamos prestar atenção aqui? Entende? Não o que vendeu, porque o que vendeu, o que está vendendo, faz de boa mente. Ele quer o melhor para você. Aí você é que tem que entender se aquilo de fato é o melhor para a sua vida. Se você está trocando sua salvação, por isso. Tapete vermelho, você pisar em cima, porque você já sai coberto pelo sangue de Jesus. Coberto os pés só. Aí, criticando os colegas de outras igrejas que também mantêm os mesmos conceitos religiosos. Só muda que a doutrina revelada que ele tem lá é outro espírito que revelou. E vai na outra, outro espírito que revelou. Está criticando. Mas é assim. Ele está falando de fazer uma crítica desses pastores que aceitam nas igrejas com tapete vermelho. E que diferença faz da ladainha do clamor pelo sangue de Jesus que vocês têm? Que essa superstição que vocês, de um espírito que revelou para vocês, que nega praticamente uma vez por toda o sacrifício do Eterno na cruz do Calvário, para que você creia de uma vez por toda
Não é crer hoje, ficar em dúvida, não. Quem você crê, clama de manhã pelo sangue de Jesus. Meia hora depois, tem que clamar de novo, porque já perdeu a fé no primeiro clamor. Aí clama porque vai dormir. Acorda de manhã, clama de novo pelo sangue de Jesus, porque perdeu a fé no clamor que fez à noite. Aí clama para entrar no carro, depois clama para sair do carro, porque já perdeu a fé no clamor que entrou no carro. Aí uma vida assim, vai na igreja hoje, amanhã tá morrendo de novo. Vai na igreja hoje, amanhã tá morrendo. Vai amanhã de novo, tá morrendo de novo. Deus falou uma coisa comigo tão agradável, outro dia volta de novo lá, porque está arrasado e precisa que os seus ouvidos sejam amanteigados e adoçados de novo por esses líderes, usando que a Bíblia, né? A palavra de Deus. É mensagens, meu querido. Usam mensagens desenvolvidas por eles, que eles dizem assim, é de Deus. Põe o nome de Deus e você acredita nisso. Deixa de ser tonto. Você tem que passar debaixo do túmulo. Jesus está feito, túmulo, você passar embaixo, e na hora que passar a cabeça, cai uma gotinha do santo óleo que foi ungido no túmulo de Jesus lá em Jerusalém. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Vou falar. Eu estava no carro e ouvi, naturalmente, essa propaganda. Não tem nada a reparar. Mas eu fiquei tão emocionado que se eu não conhecesse a obra, eu ia lá. Não, eu no duro. Se eu não conhecesse a obra, eu ia lá. Eles lá também dizem que é casa de Deus. Eles lá também dizem que está ali servindo a Jesus, igual vocês. Eles dizem ali que o lugar é santo, que o Espírito Santo sabe, está dirigindo a vida deles, porque a fé sua é mais bonitinha do que a dele. Uns fede mais e outros fede menos. É isso. Quer dizer que a casa de Deus sai de você, a deles não. Não é isso? Mas não é isso que os membros dele lá acreditam. Esses pastores da Batista, da Deus Amor, da Assembleia de Deus, todos eles acreditam que Deus está na vida deles, está na igreja deles. Agora você está dizendo que não? Então, se você não fosse da obra, porque eles não são, não? Está vendo que como vocês mentem? Quando vocês dizem que a obra de Jesus é maranata, aí isso que você quer dizer aí, é o ato falho. Mas os seguidores de vocês não entendem isso, não assimilam o que vocês falam, não se tocam no que você está falando, aí passa batido. Ainda fica babando, pedindo oração para vocês enfiando a eles pela abaixo um camelo, e eles não entendem isso. É uma pena mesmo, viu? Porque o negócio era bem colocado. Eu acho até que no afã de pregar essas coisas, tem coisas boas, né? Citou uns 2 ou 3 textos, eu fiquei emocionado com o texto. A palavra, coisa linda. Viu como é crítico? Viu como é crítico? Aí, tá falando que houve coisas boas lá, e depois diz que o resto para ele é possível, não é isso que ele quer dizer, às vezes, já repetiu várias vezes isso. E aí, é o que eu acho dele e da pregação dele, e das doutrinas da Maranata, e das mensagens pregadas nos púlpitos da Maranata. Eu acho um esgoto a céu aberto. Porque são contaminadas. São contaminadas. Eu posso mostrar 82 louvores da Maranata contaminados com a doutrina criacionista deles, com a doutrina do fermento deles. Quer ver um deles, por exemplo? Olha só a contaminação. Deixa eu ver como é que é ela. Vem para o meio de um povo que sabe o caminho da eternidade, onde a profecia aponta a direção. Este povo sabe e conhece a salvação. Esse povo sabe? Está sendo enganado por vocês? Vocês se enganaram eles direitinho o tempo todo? Sabe de quê? Aí o louvor emociona, faz chorar, alicia as crianças ali pequenas a serem forçadas a ser maranata. Os pais estão levando os filhos, obrigando a ser da religião maranata. Essas crianças não estão tendo a opção de amanhã escolher Jesus. Tem que morrer dentro do ambiente de vocês e vão viver aquilo que a tradição vive. Nasci nessa igreja, vou morrer nessa. Nasci assim, vou morrer assim. Porque vocês aliciam desde criança. Joga esses louvores, infiltra esses louvores no coração delas, elas vão crescendo dizendo, realmente aqui é casa de Deus, realmente Jesus está aqui, aqui é um povo que sabe. Não, um povo que está sendo, é um povo que está sendo passado para trás, é um povo que está sendo enganado com a doutrina de vocês, que até esses louvores são contaminados, dizendo que Jesus está aí, no meio de um povo que sabe. Não, no meio de um povo que está sendo enganado pelos líderes.
com suas doutrinas. Quer ver outro louvor? O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. Louvor bonito, faz chorar, emociona, provoca um estado de emoção no homem. Mas Deus da eternidade está vendo isso e dizendo, é a minha Israel, né? Agora eu posso lançar sobre Israel lá. Que vocês cantam louvor, você não gosta disso, né? Você só gosta de usar o Velho Testamento quando é a favor de vocês, contra não, né? É a minha Israel, que vocês cantam louvores, vocês sacrificam a deuses. Pois é, então, vocês estão cantando esses louvores aí dentro aí, mas o diabo é quem está acolhendo através dos seus líderes, porque são louvores contaminados para dizer que aí é casa de Deus, que o ambiente aí é casa de Deus, que você não deve ir para lugar nenhum, você vai ficar aí dentro da Maranata, que aí o anjo está aí, não está na sua casa, não está na tua vida, não está no teu carro, não está no teu dia a dia, não, tem que estar na igreja, o anjo está aí. Isso é contaminação, meu irmão. E eu chamo isso, sabe de quê? Lixo. Fermento, que fermento fariseu é bonita. Olha, Jesus falou contra o fermento fariseu. Logo, atualmente, associa uma padaria com uma caixa de fermento, 50 tabletes de fermento. Não associa não. Associa a lama, associa a sujeira. Pega o fermento, aquilo que Jesus falou lá, associa aquilo à lama. Era isso que Jesus queria dizer. Aquilo é lixo. É lixo no meio de coisas boas. Vocês são pessoas boas, mas recebendo um lixo de fariseu. Vamos olhar mais aqui? Que fizeste com meu pai Davi, como o apedrejaste ou amaldiçoaste com maldição atroz. Agora eu vou te dar uma palavra. No dia que atravessares o ribeiro de Cedron, que faz os limites de Jerusalém, tu bonito, morrerás. Né? Simei, como estava esperando a morte. Vamos ver aqui? Aprendeste que foi dito? Amarei vossos próximos e odiarei vossos inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos calunia. Isso sim é do Salvador. Então, ele vai desenvolver aqui, olha só. Sentiu um alívio com aquela palavra e disse assim, boa é a palavra que o rei falou. Passaram 3 anos, 2 escravos de Simei, à noite, fugiram vão associar as mortes do Velho Testamento. Isso é doutrina do medo, para amedrontar os que estão aí. Isso chama-se doutrina do medo. Que eles vão associar aí a Simei, e Simei será morto por Benaia. Benaia, depois você procura as escrituras, os Maranata que assistirem vão lembrar disso, é um dos valentes de Davi, que mata depois Simei. Deu para associar isso a Jesus? Não, de jeito nenhum. E Jesus disse assim, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Então, essa doutrina destrói. Ele está associando isso ao valente de Davi, que estava servindo a Salomão, que para Maranata é tipo do Espírito Santo, o mesmo Salomão que casou com a filha de Faraó, o mesmo Salomão que praticou feitiçaria, e Deus o repreendeu. O mesmo Salomão que seu filho construiu 2 bezerros de ouro e disse para Israel, ó Israel, eis aí o vosso Deus, adorem. Então eles vão associando, mas os membros não se tocam. Não conhecem as escrituras, eles não ensinam a verdade das escrituras, usam texto fora de contexto para desenvolver essas mensagens, aí é onde entra o engano. Aí fica todo mundo com medo, que está aí, essa aula aí é o limite do Espírito. Olha, o Espírito, Salomão manda, quer ver? Vamos prestar atenção para vocês verem como eles são espertos. O ribeiro de Cedron e foi lá para Gate. Simei à noite, sem que ninguém soubesse, saiu de madrugada, foi lá, buscou os 2 escravos, trouxe de volta e ficou quieto. Ninguém ficou sabendo, só Salomão. Sabe por quê? O Espírito Santo sabe tudo. Viu aí? A associação, só Salomão ficou sabendo. Nossa. Salomão só ficou sabendo, sabe por quê? Porque caguetaram a ele. Não foi o Espírito que revelou a ele, não. Salomão, não foi o Espírito que revelou a ele, não. E Salomão mandou matar esse rapaz dentro do templo. O mesmo Salomão, é o mesmo Salomão
que tinha muitas amantes. E Deus nunca quis isso dele. É o mesmo Salomão que explorou o povo, tornou-se o povo escravo. Então, quando ele associa Salomão ao Espírito Santo de Deus, logo eles, nessa mesma aula, eles associam os que serviam Salomão, para tornar os frequentadores da Maranata escravo de Salomão. Melhor dizer, escravo do Espírito Santo. Deu para entender a jogada como são diabólicos mesmo? E aí ficam servindo aí, porque nós servimos ao Espírito Santo, e essa aula aí é uma aula praticamente de medo. É incrível, e numa aula dessa é 100% de esgoto imundo. E aí sabe o que acontece? Para associar que só Salomão sabia, e não era, canguetaram a Salomão que Simei tinha saído. Não foi revelado a ele, não. Foi o puxa-saco dele que foi lá e disse, olha, fulano de tal saiu. Mas eles santificam essa experiência, eles põem a aura de santidade nessas pessoas, nesses climas, nesses acontecimentos do Velho Testamento, que é para criar uma base doutrinária nos dias atuais na igreja deles. Esses homens mataram Jesus. Os conceitos que esses homens são portadores são os mesmos conceitos que mataram o Salvador. Só muda essas pessoas, são pessoas do século XXI, mas os conceitos são os mesmos. Esses homens estão preparando o caminho para o adversário. O povo do Senhor, sai dela, povo meu. Vamos prestar um pouquinho de atenção. Ninguém faz nada em lugar algum que o Senhor não saiba. Viu? Não. Vamos ver aqui. Agora eu vou te dar uma palavra. No dia, e disse assim, boa é a palavra que o rei falou. Passaram 3 anos. 2 É incrível. escravos de Simei, de noite, vamos ver de novo. Atravessaram para você ver onde está o engano aí, né? Foi lá para Gate. Simei, mas os membros, sem que ninguém soubesse, não percebem isso, saiu eles não percebem. Madrugada, foi lá, estão sendo enrolados sem perceber. O escravo trouxe de volta e ficou quieto, ninguém ficou sabendo. Olha aí, olha Salomão. Sabe por quê? O Espírito Santo sabe tudo. Viu aí? O Espírito Santo sabe tudo. Quem está ouvindo, os pastores que estão ouvindo, e eles retransmitem isso para a igreja 500 vezes. Você já ouviu 200 vezes essa mensagem. Né? Então retransmite para a igreja, para meter medo à igreja, para que a igreja se enquadre nas máscaras de santidade da igreja. Então, dizendo para eles, se eles errarem a um erro que acontecer na igreja, o Espírito Santo de Deus vai revelar. Isso é medo. Então, o povo que está ali buscando a perfeição da igreja, porque a igreja precisa de clientes novos, ela tem que demonstrar essa máscara de santidade. Mas vê lá em 1 Reis 2:41, e vocês vão verem. Não revelou para Salomão, não. Deus não revelou para Salomão, não. Sabe os puxa-sacos como é que ficam? Nas igrejas, todas elas é assim. Tem aqueles puxa-sacos de pastores, né? A puxa-saco do ministério, né? E aí fica futricando a vida de todo mundo com os futriqueiros. Que eu conheço de pastor futriqueiro. Futriqueiro, fofoqueiros. E os membros sabem disso. Todos esses membros sabem que seus pastores são fofoqueiros, futriqueiros, encrenqueiros, puxa-saco da igreja, covardes. Eles sabem disso. Eles também sabem que os membros sabem disso deles. Mas os membros estão presos na mentira deles, na santidade, na falsa santidade da igreja, na falsa santidade das revelações. Estão tão presos que tá ali, morre ali, mas não sai. Morre, mas não sai. Pois é, mentira. Não revelou coisa nenhuma. Foi futriqueiro que foram lá futricar para Salomão. Aí vocês pegam esses caras na mentira. Não é isso? E outra coisa, não revela. E por que não revelou a falcatrua da igreja? Precisou, acho que o pastor Mário denunciar, precisou ver aquele clima. Primeiro a justiça vai em cima, para aí o Edinho treme. Mas rapaz, tanto escândalo surgiu na igreja. Mas cadê o Espírito Santo? Que negócio é esse de uma igreja
fica tão manchada, vê 10 pastores indo para a cadeia. Antes disso, o Espírito Santo que revela tudo, futrica a vida dos outros, tudo, mas não futrica a vida dos líderes, dos donos. O Espírito Santo que revela tudo, mas não revela nada para esses membros das falcatruas desses homens, dos erros desses homens, da mentirada desses homens. É as mesmas revelações que eu tive, que a minha mulher ficar curada aí dentro, curada do câncer e morreu de câncer. E as revelações que eu já vi pessoas receberem que ficar curada e terminaram morrendo. E se ferrando todo, se quebrando todo. Então essa mentirada, rapaz, essa mentirada maligna dele, diabólica mesmo, que é para o povo ficar preso a vocês. Ninguém faz nada em lugar algum que o Senhor não saiba. Claro! Nesse ponto você foi verdadeiro. Deus sabe de tudo. Mas Deus não obedece a vocês. Deus não usa o mecanismo de vocês. Deus não é trouxa. Deus não se mete nesse mecanismo de vocês, porque para vocês é um juízo. Há que haja os falsos profetas. Tem que haver os escândalos. Tem que haver os falsos profetas. Tudo está profetizado por Cristo. Então vocês estão tentando meter medo nas pessoas. E essas pessoas, Deus sabe tudo aí dentro. Rapaz, Deus sabe tudo aí dentro, aí fora, aqui no céu, no inferno, em qualquer lugar. Deus sabe tudo. Mas o povo está tão bitolado ao ouvir vocês falarem, que pensa que Deus está bitolado só aí dentro de vocês. Deus sabe tudo. Deus sabe até que vocês vão se arrebentar todo dia. Deus já falou, já até profetizou isso, que ia surgir falsos ungidos. Falsos ungidos. Que vocês são falsos ungidos. Não são falsos ungidos? Vocês têm base no Novo Testamento, na nova aliança de Jesus, para você ser ungido de Deus? Por acaso o Espírito não será derramado toda a carne? Por acaso Jesus não é o único ungido? Quem é ungido é Cristo. Só Ele é o Cristo. Então vocês estão querendo enganar quem? Só um povo que não assimila o que vocês falam. O Senhor conhece os nossos passos, a nossa vida, nosso lugar de dormir, nosso lugar de assentar. Ele conhece tudo. E os irmãos estão percebendo que cada um de nós aqui está debaixo dos limites do Espírito Santo. Nós tratamos com o Senhor. Não, vocês não estão debaixo do limite do Espírito Santo, nós estamos debaixo do limite que a igreja impõe. Vocês estão debaixo de um limite que os líderes impõem. A diferença é que eles dizem que é o Espírito de Deus que faz isso e as pessoas acreditam. Essa mesma conversa existe na Umbanda, essa mesma conversa existe no Espiritismo, essa mesma conversa existe nos Mormons, nos Adventistas, nos TJs, é as mesmas conversas de vocês. Só que vocês têm a felicidade de só falar isso aí dentro. Então aí dentro é que tem uma turma de enganados que acreditam em vocês. Mas as conversas de vocês é a mesminha conversa deles. E olha, isso cansa. Vamos dar aqui para outra ladainha. Usava a espada. Salomão usou a sabedoria. Salomão significa paz. Quanto mais sabedoria, mais paz. Davi usava a espada contra os povos vizinhos, Salomão contra o seu próprio povo, não é isso? E Jesus usa o quê? A sua própria vida para morrer pelos outros. Por isso que destaca no ministério de Jesus é amor, é bondade, mansidão. E aí vocês usam isso aí, essas historinhas fiadas aí. Isso, sabe que chama isso? E acumularão doutores para si com suas fábulas. Isso é fábulas que faz esse povo de Namarato cair no sono e acreditar e se aprisionar a vocês. Ok? Isso é fábulas. E o ministério de Davi, o ministério de Salomão, o ministério não te leva para o céu. Pelo contrário, se deixar você se perde. Mas o ministério de Jesus, a graça de Jesus, rapaz, como vocês são astutos, vocês são a raça de víboras. Muitas pessoas estão enfrentando lutas por falta de sabedoria. Porque quando tem muito... Não, as pessoas estão enfrentando luta. Sabe por quê? É porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. E só o fato da existência do homem, ele corre risco de morrer amanhã, eles correm risco de passar uma necessidade amanhã. Vocês são tão terríveis que tudo que vocês gostariam de ver um ex-membro da Maranata, como eu, ferrado. Se amanhã eu adoecer, um carro me matar, uma bala perdida, uma bala acertada ou uma doença, aí vocês vão encher a cabeça dos membros, dizer para os membros que é juízo de Deus, que vocês são diabólicos. Vocês são diabólicos, vocês não prestam.
Mas infelizmente é assim mesmo. Infelizmente é assim. Temos que aguentar isso de vocês. Está fazendo aí no tempo deles? O templo é deles. O culto é o modelo deles que criaram o modelo de culto. O sacerdócio, que é o pastor, é o modelo deles que eles criaram para vocês. Tudo é criado pelo homem. E Deus te disse que Deus não habita em templos feitos por mãos do homem. Está fazendo o que aí? Ah, eu estou indo buscar Deus. Como assim? Aí você não vem para casa? Pronto, você já foi buscar Deus. Ele te evangelizou, tu aceitou Jesus, agora vem para casa. E por que tu volta no outro dia para buscar Deus de novo? Para ouvir Deus de novo? Porque você foi treinado para não ouvir a voz de Jesus no teu dia a dia em casa, longe desses mecanismos falsos religiosos. É tão simples. Tendo livro para escrever, ok? Artigo para criar problema para jovens, para os seus próprios filhos. Negando, no fundo, ele está querendo dizer o seguinte: eu entendo de tudo, juntamente com os meus teólogos. Ok? É isso, né? Amedrontando as pessoas. Se evangelho é isso, é teatro, é show, é coreografia, é carne, é balanço do corpo, é desfile de bandas, é correr atrás de trio elétrico, meus queridos, esse evangelho faliu. Está falido. Por quê? Não precisa do Espírito Santo. Eu vou fazer um show aqui, eu faço um show aqui com a maior facilidade. E qualquer um faz, é só chamar Chitãozinho e Chororó. Viu aí? Como ele critica as outras igrejas? O temor deles, o temor que eles têm em criticar as outras igrejas é temor santo, né? Que os membros acreditam nisso. Eu acreditei, rapaz, essa conversa mole. O povo precisa sair disso, o povo precisa correr disso, o povo precisa entender, porque toda essa crítica que ele faz aí, associa outras coisas fora, que é para não associar a igreja dele, para não associar as práticas da igreja Maranata, e aí poder desestimular o crente ir em outra igreja, e ele sair da igreja dele e permanecer na igreja cristã Maranata. É sempre tentando denegrir a outras igrejas para desestimular a pessoa, o visitante que foi na Maranata, a ir na dele continuar seguindo a Maranata. Mas na realidade, você está seguindo ao homem. Então, põe na sua cabeça. Quando eles pregam a palavra, vão no Testamento, e pregam a experiência de alguém ou uma passagem do Velho Testamento, eles pregam aquilo para dar sustentação à agenda pessoal da Maranata. Doutrina de homens, doutrina deles, doutrina da carne. Evangelho carnal. É mais um modelo de evangelho na terra, que é um modelo de evangelho carnal. Paulo condenaria facilmente. Jesus o condenou facilmente. Quando alguém disser, eis que o Cristo está ali, não dê crédito. Eis que o Cristo está aqui no interior da casa, não dê crédito. Então eles não falam essas coisas porque sabem que o povo, pé na estrada, corre atrás de Jesus, aí nunca mais fica aí. Então por isso que eles ficam criando a história de Salomão, né? Usando a história de Davi, né? Para associar, para que os membros da igreja Maranata façam que os membros lá, os servos e escravos de Davi, explorados por Salomão. O povo foi explorado por Salomão. Explorado, para Salomão banquetear lá com a rainha de Sabá, como esses homens fazem, com seus amigos senadores e deputados e governadores e representantes da igreja, né? Homens que mandam dinheiro para a fundação, né? Então, meu irmão, foge disso. Foge disso, porque essas pessoas estão usando vocês como máscara de manobra. Usando vocês, reduto deles, reduto financeiro e reduto político de vocês, deles. Usando vocês, mas porque eles não temem a Deus. Por isso que eles usam a Bíblia de forma leviana, desta forma. É para enganar mesmo. Fiquem na paz e tchau. Tchau para todo mundo. Eu espero que vocês aprendam muito com esses vídeos que eu gravei. Ao menos desconfie. Desconfie todo mundo, de mim, de qualquer pessoa. Principalmente deles. Porque o meu desejo é você se entregar a Cristo, servir ao Salvador, não a esses homens. Amém? Fiquem na paz.